Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós estamos com mais uma oração subordinada. De novo, professora? De novo. Então, olha lá. Hoje, para a alegria de vocês, elas são divididas em apenas duas classificações. Ó que legal! Mas, em compensação, você deverá recordar o seu conteúdo de pronomes relativos. O porquê? Bom, nas aulas anteriores, nós sempre falávamos da conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante. Isso. A conjunção integrante, ela é muito utilizada lá na subordinada substantiva, subordinada substantiva. Aqui hoje, esquece substantiva, esquece aquele nome. Hoje você tem que lembrar do adjetivo. Ó, professora, outra? Outra. Olha lá. Então, hoje nós vamos estudar as orações coordenadas. Não, professora, sai do oitavo, vem para o nono e ainda acha que está aqui. Perdão aí, pessoas. É subordinadas, tá? Não dá não, tem que escrever de novo, né? Igual vocês, quando vocês erram, tem que dar um jeito de corrigir, porque quanto mais corrige por cima, fica pior. Eu não vou fazer aqueles corrige pioreia não, porque isso não pode falar, isso é errado. Então, olha lá. As orações subordinadas adjetivas, o próprio nome dela já vai falando para você do que se trata. Trata-se de uma oração com valor de adjetivo, tá? Então, pense que a oração subordinada adjetiva, ela tem valor de adjetivo. O que acontece? A diferença é que eu vou sempre fazer um paralelo, tá? No final eu volto aqui e faço no quadro para você entender. Raciocina comigo. Na subordinada substantiva, tinha uma OP e uma OS. OP, conjunção, OS. Ótimo, ficou fácil para estudar. E essa de hoje, como que é? Como que funciona? Aqui a única coisa que você tem que prestar atenção é onde ela está. E ela é bem assim, ó. Você vai, primeiramente, ter que recordar os pronomes relativos para eu poder chegar nelas. Então, vamos recordar junto aqui. O pronome relativo é aquele pronome que faz o papel da conjunção. Ele vai fazer a ligação, o elo entre as informações. Mas daí, olha só, vamos entender. O que? O pronome relativo que, ele sempre está referindo-se a um termo anterior, vocês sabem disso. Então, quando eu uso assim, o menino que chutou a bola, esse que refere-se a menino, então eu estou falando de pessoa. A bola que foi chutada, então eu estou me referindo à bola, que refere-se sempre relaciona-se ao termo anterior. Quem? A pessoa de quem eu falo. Por que de quem eu falo? Porque tem de, professora? Porque quem fala, fala de alguém. Regência, tá? Então, eu vou entendendo que as minhas orações, elas irão ser formadas por pronome relativo e uma oração adjetiva. Quem refere-se à pessoa, o cujo é posse, o doutor, cujo paciente. Por que cujo paciente? Porque o paciente é dele, é posse. Então, cujo indica posse, é dele o paciente. O doutor cujo paciente atendia foi para casa. Então, estou falando de um paciente que era daquele doutor, cujo. Gente, não usem cujo os, cujo as, não existe esse negócio cujo os, cujo as. O cujo já está, dentro dele já está contemplado o as e o os artigos, então não precisa, tá? O qual para pessoa e para objeto. Então, a pessoa a qual me refiro, a pessoa que me refiro, a qual, as quais, os quais. E o onde? Este é o lugar onde vivo, onde gosto de estar. Este é o lugar onde me satisfaço. Então, este lugar me dá satisfação. Este é o lugar onde me satisfaço.
Tá, conhecendo então, recordando os pronomes relativos, por que você precisa deles mesmo? Porque ele é o teu pronome que faz o papel daquela conjunção que, tá bom? Exemplo, essa pandemia persistente mata milhares de pessoas. A professora pegou esse aqui, está no teu livro, coincidentemente, está no seu livro essa frase. Essa pandemia persistente mata milhares de pessoas. Você tem aqui quantos verbos? 1. Vamos transformar essa oração, esse período simples, em uma oração subordinada adjetiva? Bora? Olha lá. Essa endemia que persiste. Sora, mas aqui é uma conjunção integrante. Não é. A qual persiste. Dá para substituir? Então é pronome relativo. E você pegou o persistente, que era um adjetivo, e transformou em verbo. Então, essa endemia que persiste, persistir, você criou uma oração. E o nome dessa oração é oração adjetiva. Queridos, que persiste. Esta é a sua oração subordinada adjetiva. Mata milhares de pessoas. O que você percebeu aqui? Cadê a nossa OP? Cadê a nossa OS? Sim, OS sim. A diferença é que aqui a gente vai esquecer esse negócio de OP, não tem mais, ela existe aqui. Vai ser essa endemia, porque é o meu início. Mas a minha oração subordinada adjetiva, ela não tem um lugar específico para aparecer. Ela pode aparecer no meio ou no final da oração, tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por que ela é explicativa? Porque ela está explicando que a endemia persiste, tá? E ela também tem um agravante. Ela é explicativa porque ela sempre virá entre vírgulas. Gravem isso. Oração adjetiva explicativa. Já vou passar para vocês essa classificação. Outro exemplo. A maioria das escolas formam profissionais especializados. Transformando, aqui nós temos um período simples, porque nós temos apenas um verbo. E um adjetivo que é especializados. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse adjetivo e vou transformar em uma oração subordinada adjetiva. E vou usar um pronome, tá? A maioria das escolas formam profissionais que são... Eu vou trocar aqui, só para a gente aproveitar e usar o pronome lá. De quem nós estamos falando? Os profissionais. Então, os quais são especialistas. O que a professora fez? Eu peguei especialistas, que era um adjetivo, e transformei em uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Próximo passo nosso, então, é entender essa diferença entre restritiva e explicativa. Volta um pouco. Estamos falando sobre orações subordinadas adjetivas, que são conectadas e ampliadas com os pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles têm referência a objeto, pessoa, posse e lugar. Quando eu tenho uma oração simples, eu tenho um adjetivo. O que eu faço com esse adjetivo? Desdobro, aumento. Eu peguei o adjetivo persistente e transformei em um verbo persistir, persiste. Eu tenho aqui o adjetivo especializados e eu acrescentei um verbo para colocar o meu adjetivo. Então, você tem duas opções. Você pode transformar o seu adjetivo em um verbo, ou você pode acrescentar um verbo
tornando aquele adjetivo numa frase, numa oração ou num período, tá? Vou voltar um pouquinho que a professora gaguejou aqui. Então, eu tenho duas opções. Ou eu transformo o meu adjetivo em verbo, que foi o que eu fiz aqui, deu certo. E quando não dá certo, eu acrescento um verbo ao adjetivo. Eu formo um período ali e transformo, então, em oração. Certo, né? Segunda etapa. Fiz a primeira etapa. Estudem lá os pronomes antes de fazer qualquer exercício. Dê uma olhadinha como é. Nós tivemos uma aula sobre pronomes no começo do ano. Vocês têm conteúdo no seu caderno. Vocês também têm bastante material nos seus livros. Nesse mesmo conteúdo que nós estamos hoje começando, no seu livro você tem bastante material para te apoiar. Então aqui a professora vai dividir em duas, tá? Então as nossas orações subordinadas, elas podem ser chamadas de substantivas e adjetivas. Nós estamos hoje estudando as subordinadas adjetivas. Essas orações, elas compõem o seu texto. Quando você está escrevendo, você já faz uso, mas você precisa aprender a classificá-las, porque você vai ser cobrado por isso lá no seu Enem, lá nos seus concursos. Quando você fizer, você vai ser bem cobrado por isso. Então, estude bem e é fácil, bem tranquilinho. Daí, como que eu faço a divisão? Eu faço a divisão em duas. Eu faço a divisão dela... Deixa eu usar um giz amarelinho aqui. Ela pode ser, então, explicativa. Essa é a classificação que você vai dar. Se lá no substantivo você dava objetiva direta, objetiva indireta, completiva, aqui você tem duas só. Ó que legal. Tá? Então, aqui, ó, você vai trabalhar com duas formas de classificação. Então, vamos lá. O aluno, vamos usar o persistente de novo. Vou colocar duas frases para a gente avaliar e você aprender a regrinha. Então, aqui, ó, a professora vai fazer duas orações para a gente traçar as características das duas. Então, o meu objetivo é que você hoje consiga aprender, identificar, classificar as orações coordenadas adjetivas, tá? Então, é outro tipo de oração. Então, só esqueci de deixar o meu adjetivo destacado. Tá, então aqui, ó, o que eu tenho? Vamos analisar então. Vamos primeiro fazer a transformação. Você tem um adjetivo persistente. Então eu vou e um verbo, vence. O que eu vou fazer? Vou transformar numa oração subordinada adjetiva o meu adjetivo, o aluno que é persistente ou que persiste. Você pode fazer as duas formas, ó. Você pode colocar que é persistente, vou colocar aqui como exemplo para você, quem gosta de copiar, ou que persiste. Você pode usar as duas alternativas, né? Veja, que persiste, vírgula, vence. Amores, olha só, o aluno vence, o aluno persistente vence. O que eu fiz? Eu peguei o meu adjetivo e transformei em uma oração subordinada adjetiva para o adjetivo persistente. E aqui? Então, como é que chama essa oração? Explicativa. Por que ela é explicativa? Porque eu estou explicando que tipo de aluno vence. Que aluno que vence? Qual aluno? O aluno persistente. Se é explicativa, amores, ela virá
entre vírgulas. Assim, ó, o aluno, vírgula, que é persistente, vírgula, vence. Ou o aluno que persiste, vence. Tanto o que é persistente quanto o que persiste é a minha explicação para o tipo de aluno. Então, ela será chamada de oração adjetiva explicativa. E a restritiva? A restritiva, ela tem o papel de restringir. O que é restringir? Especificar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Os profissionais são bem remunerados. Que tipo de profissionais são bem remunerados? Especifique, restrinja, faça um funil ali, veja que tipo de profissional. Os especialistas. Então, você vai ter aqui, a minha oração vai ser assim, ó. Os profissionais. Como que eu vou desdobrar, né? Que são especializados, né? Ou que são especialistas, né? Que são especialistas, são bem remunerados, né? Ficou muito legal a letra aqui, mas vocês conseguem entender, tá? Então, vejam só, qual que é a diferença entre essa aqui e essa? A diferença é que aqui os profissionais que são especialistas não fica entre vírgulas. E aqui fica. Professora, como que dá um macete para a gente estudar? Fácil, ó. Explicativa, sempre entre vírgulas. Restritiva, não podemos colocar vírgulas. E é isso. Pronto. Você faz a sua tarefa e observa que você tem, então, na classificação das adjetivas, elas podem ser chamadas de explicativas, quando você explica o termo anterior, e restritiva, quando você especifica o termo anterior. Quem vai fazer esse papel é o pronome relativo, certo? Pronto. É isso, meus amores. Bem tranquilo. Estudem. Deem uma olhada em todas as classificações e separem as duas subordinadas. A substantiva já foi dada e hoje essa é a adjetiva, tá? Façam suas tarefas aí.